Bom, gente, agora então, como é a nossa gravação da conversa com docentes, docentes do bacharelado em Química. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho que é o Ramiro, né, que vai fazer a mediação. Isso, sou eu. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ramiro, segundo ano do bacharel. Eu tenho aula com a professora Cíntia, de Orgânica, Orgânica 1. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, mais ou menos, depois se eles quiserem, eles se apresentam melhor. Bom, a professora Cíntia, a Cíntia Milagre, ela é bacharel em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela se formou em 2001. Ela fez o mestrado em Química pela Unicamp em 2003 e o doutorado em Ciências também pela Unicamp e no IQ da Unicamp, em 2009. Em 2011, ela ingressou no grupo Biocatalysis and Organic Chemistry na Delft University of Technology, na Holanda. E atualmente é professora no departamento aqui de Química Orgânica no IQ. E suas áreas de interesse de pesquisa é a química orgânica, obviamente, e a biotecnologia. Já o professor Humberto, ele possui graduação em Química também pela UFMG. Ele se formou em 1998. Desculpa se eu anotei errado. Possui mestrado em Química também pela UFU e doutorado pela Unicamp em 2005. Foi pesquisador colaborador no Departamento de Processos Biotecnológicos na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, de 2005 a 2007. O pós-doutorado dele foi na Unicamp, em 2008, e foi professor visitante na Louisiana State University, em 2012. Atualmente, ele é professor doutor no Departamento de Química Orgânica, aqui no Instituto de Química de Araraquara. Possui experiência na área de química com ênfase em química orgânica e também ele tem mais afinidade nos temas de biocatálise, química verde e síntese orgânica, utilizando enzimas. É basicamente isso. Muito bom, Ramiro. Acho que você falou tudo. E aí? Só corrigir, Ramiro, porque mudou. Não sei se a gente mudou nos nossos lados, mas agora o departamento é de Bioquímica e Química Orgânica. Antigamente era o departamento de Química Orgânica, mas fundiu com a Bioquímica, agora é o departamento de Bioquímica e Química Orgânica. Mas o resto é tudo certinho. Então, para o pessoal que está chegando, já chega com formato novo, né? Mudou, os departamentos mudaram ano passado, e agora são 3 aqui no Instituto, né? Um que é Bioquímica e Química Orgânica, que são 2 áreas muito próximas. Tem o departamento de Analítica Inorgânica e Físico-Química, e tem o departamento de Engenharia, Matemática e Física e Tecnologia. Não, aí. Enfim. Mas então são 3, antes eram 4 departamentos, 5. Sim. E aí? O que vocês querem perguntar? Como que vai funcionar? Então, professora, eu não sei se vocês trouxeram alguma apresentação, se vocês vão fazer alguma coisa, mas se vocês trouxerem ou se vocês quiserem falar alguma coisa sobre bacharelado em Química, de acordo com as experiências de vocês, fiquem à vontade. E aí, no final, se o pessoal que for deixando dúvidas no comentário, a gente vai lendo, vai respondendo e assim a gente vai dando seguimento à nossa conversa. Bom, eu não preparei nada de slides assim para não ficar parecendo que era uma aula. Daqui a pouco vocês vão ter 1 milhão de aulas. Então, eu acho que pode ser uma conversa, né? Alguma coisa mais informal. Fiquem livres aí para abrir o microfone, se quiserem. Né? Às vezes surge aquela dúvida, já quero perguntar, e vai ler só lá no final, enfim. Podem levantar a mão, que nem a Carolina está colocando ali. E posso começar falando, Humberto? Pode. Eu falo, né, gente? Eu gosto de falar, então vocês vão me interrompendo, senão só eu que vou falar. Humberto reclama que eu falo muito.
Mas, se vocês lembram aí da apresentação do Ramiro, coisas que eu acho que é importante para vocês que estão chegando agora, né? Primeiro, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui na Unesp. Eu formei na UFMG, fiz a pós-graduação na Unicamp, mas agora sou Unesp, estou até com o meu agasalho lindo, maravilhoso, que está um frio danado aqui em Araraquara, agora não muito, mas então somos todos Unesp aqui, que é uma universidade sensacional, né? O curso de Química aqui da Unesp está entre os melhores do Brasil, da América Latina, se a gente olha em todos os rankings. Eu sei que os meninos aí prepararam uns vídeos super legais para vocês conhecerem um pouquinho do Instituto de Química, né? Até que todos sejamos vacinados e vocês venham efetivamente. Então, a gente tem uma infraestrutura que não deixa a desejar a lugar nenhum. E eu posso falar porque eu conheço o Humberto e eu conhecemos muito bem a UFMG, conhecemos a Unicamp, conhecemos as universidades irmãs aqui ao redor, né? A USP, São Carlos e Ribeirão Preto, a UFSCar, enfim. Estamos muito bem, em algumas áreas melhor, em outras áreas igual, então aquilo vai flutuando, né? Uma universidade pública, gratuita, onde vocês vão ter chances de fazer bons cursos de graduação, pesquisa, as atividades de extensão, e está nas mãos de vocês. Vocês vão ter professores bons, professores não tão bons, né? Aqueles não tão bons têm que correr atrás um pouquinho, aqueles que são bons têm que correr atrás também, porque aí vocês podem sugar mais ainda, podem aprender mais. E aí, falando na introdução que o Ramiro fez, né? Se vocês lembram, eu fiz a minha graduação em farmácia e estou no Instituto de Química. Né, lá na pós-graduação da Unicamp era mestre em Química e doutor em Ciências, mas foi um mestrado, doutorado toda na área de orgânica. E, em contrapartida, eu tenho vários colegas que são químicos e que, hoje em dia, são professores em faculdades de farmácia. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vocês vão entrar numa dúvida cruel. Vou escolher BQ, BQT... mas eu fiz LIC, agora? Agora pode parecer que isso tudo é muito importante, mas vocês vão ver que depois isso não é tão importante assim, né? É importante que vocês tenham uma boa base na graduação, seja ela no bacharel tecnológico ou na licenciatura, e o que vai definir que vocês serão excelentes profissionais, onde vocês vão conseguir conhecimentos específicos, serão nos estágios de iniciação científica que vocês vão fazer, e depois, certamente, na pós-graduação, né? Então, eu quero gosto muito de orgânica, e aí vocês vão fazer um mestrado, um doutorado, então não fiquem muito apegados a isso. Para quem teve chance de participar da conversa com o Marcelo Gleiser, que teve semana passada, vocês tiveram chance de participar ou não? Os calouros, ponham aí no chat, sim, não, sim. Ele comentou um pouco do currículo, né? No currículo lá nos Estados Unidos foi incrível mesmo, é um currículo mais fluido, onde você tem que fazer as matérias de química, mas você tem que fazer outras matérias, né? Aqui na universidade é universo, é ampliar o universo. Então, façam bem feito as matérias de química que vocês precisam fazer, mas não percam, aproveitem a semana da química. Tem tanto evento que acontece aqui que vocês vão ficar perdidos. Tem semana da química, tem o dia do químico, tem o SIC, que é o Congresso de Iniciação Científica, tem os outros congressos da Sociedade Brasileira de Química, tem a Faculdade de Farmácia aqui do lado, a Faculdade de Ciências e Letras, Odonto. Então, aproveitem esse universo que vocês tenham aqui. Vocês vão ter disciplinas que são obrigatórias na grade e disciplinas que são, como que a gente chama aqui? Não é eletivas, optativas. É que cada universidade chama de nome, optativas. Façam disciplinas optativas em outros. Já pensaram em fazer uma disciplina optativa lá na FCL? Será que não tem nada lá que sirva para química? A parte toda de empreendedorismo, de economia. Será que não tem disciplina na faculdade de farmácia, de odonto? Então, aproveitem
para pensarem numa construção não só do químico, que certamente todos vocês serão bons químicos em função de toda a infraestrutura e tudo que vai ser oferecido para vocês. Mas pensem em se formar também como cidadãos e aproveitar o que tem aqui no campus. Então, eu começaria falando isso daí. Vou deixar o Humberto falar. O EVEC. Não, tem coisa demais aqui. E é triste porque, às vezes, eu acho que quando voltar no modo presencial, isso vai mudar, porque está sendo meio que um castigo para a gente, né? Ficar assim, tão em casa. Mas no passado acontecia assim, semana da química, e muitos alunos faziam as malas e voltavam para ficar com as famílias, era como se fosse uma semana de um recesso, e aqui cheio de mini curso, de visitas para a indústria, um monte de assunto que não são abordados dentro das matérias, porque não dá tempo de falar tudo. Então, as novidades, as coisas de ponta, tudo sendo abordadas nesses eventos, e aí um monte de gente perdendo. Então, uma dica, anotem aí em algum lugar para vocês, não percam. Deixem para ir visitar os pais no fim de semana, que não tem programação aqui, ou nas férias, quando vocês tiverem férias, porque vão ver que depois férias vai ser igual a iniciação científica. Então, preparem-se para passar os próximos melhores 4 ou 5 anos da vida de vocês aqui, fazendo amigos, participando das atividades, trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo, mas não percam essas programações extracurriculares que aparecem aí. Vou deixar o Humberto falar um pouco. E aí vocês vão perguntando, eu vou lendo aqui no chat, porque eu fui falando e não fui lendo. Nossa, eu pensei que eu não ia nem poder falar. Gente, tirando a brincadeira, eu sou bacharel em Química e vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem à noite. Ontem minha turma de graduação criou um grupo no WhatsApp. E aí estava escrito assim, Químicos, década de 90, UFMG. Aí a Cíntia já virou e falou assim, nossa, vocês são doidos, vão ser umas 400 pessoas. E a turma nós formamos em 7. Aí há 3, 4 anos atrás, a UFMG não teve ninguém formando em Química. Aqui a gente ainda tem uma taxa de conclusão de curso maior. Por que eu estou falando isso? Vocês entraram num curso que eu acho maravilhoso, sou apaixonado por Química. Para mim, assim, eu não trabalho, porque o que a gente faz gostando não tem um custo. Tem dia que a gente está cansado, mas vale a pena. Mas é um curso muito difícil. Vocês vão ver que vocês já vão entrar, vocês vão enfrentar os cálculos da vida. E não são matérias simples. Então, assim, é um curso que vocês vão ter que dedicar do início ao fim, do primeiro ano ao último ano. Então, tem toda essa parte que a Cíntia falou, de você tentar fazer amizades, desenvolver isso, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente, que não é um curso que dá para brincar. O Gabriel, os meninos, depois eles podem dar um outro ponto de vista para vocês, porque ainda a gente está nesse momento peculiar, mas é um curso que exige muito. E a nossa grade curricular, ela é uma grade pesada, vocês não têm muito tempo livre nem nada. Só que, tirando essa parte do peso do curso, vocês têm que começar a pensar numa coisa bem interessante que a Cíntia falou, que eu acho que a principal arma para sobrevivência em qualquer curso de graduação é a amizade. Vocês formarem amigos e terem pontos de vista diferentes. Na UFMG, a Química fica dentro do Instituto de Ciências Exatas. Então, ele é o Departamento de Química. E o curso, acho que são 18 cursos dentro do curso do Instituto de Ciências Exatas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a Química Geral era a única que eu era obrigado a fazer no curso de Química. Todas as demais Químicas, eu podia fazer em qualquer curso. Podia fazer na farmácia, na Engenharia de Minas, na Engenharia Química, na Engenharia Mecânica, porque todos que tinham curso de Química você podia se matricular. Não sei como que é hoje, eu estou falando da minha época, que já tem um tempinho já. E isso foi fantástico para a minha formação, porque eu não ficava só no curso de Química. Então, eu tinha um grupo de amizades na farmácia, na Engenharia de Minas, na computação, e cada um vinha com um jeito de pensar diferente. E isso contribui muito para vocês enfrentarem o curso. Então, é uma coisa de você chegar e falar assim, nossa, eu estou muito mal em cálculo. Como que eu vou resolver isso? Ah, eu tenho que conversar com o professor.
Aí, muitas vezes, o professor não consegue atender vocês. Aí você tem que correr atrás dos seus colegas e ir criando estratégias para sobreviver. Gabriel, posso só compartilhar uma coisa que eu separei para Pode vocês? sim, professor, fica à vontade. Eu não lembro se foi na turma da Ingrid. Eu fui da Química Orgânica 2, na turma, não lembro que turma que era. E o desempenho na primeira prova foi sofrível. E a Cíntia tinha dado Orgânica 1. E a Cíntia até tinha feito o maior filme. Nossa, as meninas são excelentes. Eu fui corrigir na prova aqui em casa e falo, Deus do céu, o que esses meninos aprontaram? E estava, assim, sofrível. Aí eu conversei com a Cíntia falou, bom, tá bem. Aí eu fui, sentei lá com a Daiane e vi mais ou menos como que estava a média da turma. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer com essa turma? Aí a Cíntia lembrou de um artigo de um professor da UFMG, que é amigo nosso, o Rochel, que ajuda muito para a fase que vocês estão. Então, eu vou mostrar esse artigo para vocês. Ok. Vocês estão vendo já na tela? Agora vai sim. Agora vai começar, professor. Já estamos vendo. Beleza. É esse artigo aqui, ó. Formando um perfil profissional para uma carreira de sucesso na indústria. Esse aqui ele é focado totalmente para um profissional químico que vai para a indústria. Só que você pode fazer a mesma analogia que ele faz para a indústria, você pode projetar para quem quer carreira acadêmica ou quem for para ali, que for utilizar na área de educação, sem problema nenhum. E esse artigo é bem interessante, que o Rochel, ele é professor da UFMG, ele foi meu professor, não lembro se a Cíntia fez matéria com ele, mas ele agregou um número de profissionais bem grande. A Simone aqui também é amiga nossa, a Simone trabalha na Uleleva, e o Aluir aqui, que é o primeiro autor, ele foi aluno do Rochel e hoje ele tem uma startup de enorme sucesso lá em Belo Horizonte. O mais importante é que ele vai dividindo a carreira de vocês em várias fases. E ele vai mostrando como você pode programar a sua formação dentro de um curso de Química. E ele tem uma... Depois eu vou passar para o Gabriel, ele distribui para vocês esse arquivo, esse artigo. E ele vai mostrando, ó, os 13 primeiros anos da sua carreira. E onde você vai ingressando, vai fazendo várias coisas. Então, vocês vão estar nessa parte aqui no curso de Química, nos 4 primeiros anos. E ele vai mostrando aqui a sua fase de graduação, você procurar uma iniciação científica, fazer um curso de inglês e planejar um estágio exterior. Quando a gente tinha Ciências Sem Fronteira, daria para fazer isso. E esse artigo é bem interessante, que ele vai dar uma sugestão de como você planeja a sua carreira. Para mais isso, vou parar minha apresentação para vocês. E isso é uma coisa interessante para vocês fazerem, começar a planejar. E aquilo ali do curso de inglês, esses dias aqui em casa eu e a Cíntia estavam discutindo como a gente já sai em desvantagem com os países de língua inglesa. Então, a gente está no meio acadêmico, todo artigo que a gente vai publicar, a gente vai escrever em inglês. Então, você vai ter que escrever em inglês, a gente não escreve no mesmo ritmo, depois vai ter que mandar fazer uma correção. E vira e mexe, você está fazendo um curso de inglês aqui e ali, isso vai tomando tempo. Então, se vocês começam desde cedo, isso já vai ajudando bastante a vocês a programar a carreira de vocês. Esse artigo é fundamental, eu acho ele bem interessante para vocês discutirem. Mas também, era mais minha introdução, vou parar por aqui. Eu vou pegar um gancho aqui, se não está aparecendo perguntas, e aí vocês vão interrompendo aí, Gabriel, Ingrid, pessoal. Vou pegar 2 ganchos importantes aqui. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, né? Esse que é um casal sincronizado. Em 2 pontos. A questão do inglês. Então, aproveitem vocês que estão começando, os calouros que estão chegando, o pessoal que está participando aqui, que já está mais no meio do caminho, né? Hoje em dia, inglês é fundamental. Então, para você ser um profissional bem-sucedido, você precisa do inglês, precisa falar, não precisa só ler, porque vocês vão ver que tem um monte de bibliografia que são em inglês, mas vão precisar também entender e falar, porque aqui no IQ a gente recebe um monte de visitante internacional, alunos do IAS, por exemplo, lá no nosso grupo, né, a gente
todo ano vinha alunos de fora, da Alemanha, da Polônia, todos os alunos falando inglês. Então, quem estava no laboratório tinha que conversar, tinha que levar na cantina, explicar, tomar o café, onde que é o banheiro, além das coisas de levar para passear em Araraquara, enfim. Então, precisa se comunicar. Precisa de ler para ler os livros. Muitas empresas já estão fazendo entrevistas em inglês. Então, não deixem para se preocupar com isso na hora que estiver lá no último ano, né, que a água começar a bater na bunda e falar, ai, meu Deus, qual que é o meu nível de inglês que eu vou preencher aqui? Eu vou falar que é um nível avançado, hashtag só que não? E aí depois vai que começa uma entrevista em inglês e eu não sei inglês. Então, para isso, vocês vão começar a receber e-mails. Isso. Tem os cursos de inglês aqui na Faculdade de Ciências e Letras para os alunos da Química. Todo semestre hábil, o Guilherme está colocando aqui, são gratuitos. Né? Tem um monte de vídeos no YouTube de pessoas legais. Eu gosto lá do Gavin, eu amo o Gavin, adoro. Então, assim, tem gente que já fez, tem gente que vai, então vou pagar um curso particular, mas hoje em dia não é necessário. Claro, se você tem o dinheiro e acha que isso vai ser viável, ok, mas não é porque, mas eu estou tão sem dinheiro agora, eu não vou fazer inglês. Não, tem os cursos gratuitos aqui e tem um monte de matéria disponível na internet. Então, para quem ainda não está fluente, e fluência não é uma coisa que... Fluente na leitura, na fala e no entendimento, comecem de hoje. Terminando os eventos de hoje, já vão catar uma coisa na internet, vão ver, os meninos vão ensinar aqui como que faz para matricular no curso de inglês da FCL, coisas desse tipo. Então, essa é a primeira coisa. Não é mais um diferencial. Na nossa época era, né? Falar inglês ou falar espanhol era um diferencial. Hoje em dia é essencial. Quem não fala está meio que uma bola fora ou está muito em desvantagem. Quem não fala não entende. E o que eu ia falar é o seguinte, o Humberto mencionou aí o professor Rochel, né, que foi professor do Humberto, mas ele não foi meu professor, mas ele foi uma espécie de um mentor. E ele foi, inclusive, quase que um meio padrinho de casamento, enfim, a gente acabou desenvolvendo uma relação pessoal bem estreita. E a gente aqui, nós não temos tem os tutores, mas tutores quando a pessoa já está em uma situação que vocês não vão entrar, que é quando já está tendo que fazer dilação de prazo. Nem vou falar sobre isso aqui, que é coisa que a gente não vai precisar, se tudo correr bem. Então, tem alguns tutores oficiais aí, mas que desempenham um outro papel. O que eu quero falar para vocês, agora que vocês estão entrando, né, quem está entrando agora e para os que estão no meio do caminho, descubram, reconheçam aí mentores para vocês. O Rochel foi um mentor meu. O que eu quero dizer com mentor? É um professor que você se identifica, que você gosta. Você precisa trabalhar com ele precisa ter sido seu professor? Não, por exemplo, o Rochel não deu nenhuma matéria para mim, mas eu conheci o Rochel dos corredores, eu já namorava o Humberto, que tinha sido aluno, ele organizava um monte de coisas que eu estava ali. É aquele professor que eu tinha bastante afinidade, e sempre que eu queria trocar uma ideia, que eu estava com uma dúvida, eu batia lá na sala do Rochel e falava, Rochel, você tem uns 5 minutos aí para a gente conversar? Tenho, conversava. Vamos lá tomar um café, que eu aproveito que eu já vou tomar café, a gente já conversa, porque na volta eu não posso. Hoje eu não posso, volta amanhã, enfim. Mas vão reconhecendo professores que vocês sentem liberdade, têm afinidade, né? Pode ser que você goste super do seu orientador de ser, mas não é aquela pessoa para essa conversa. Para que vocês tenham pessoas o tempo inteiro, e esse mentor não tem que ser um só, nem tem que ser para a vida toda, isso nem vem escrito em lugar nenhum, né? Não é nada oficial, mas é alguém que vocês sintam confiança para, tipo, nossa, eu estou numa dúvida, como que eu vou dar um rumo aqui para minha carreira? O que eu faço? Será que é melhor isso ou aquilo? Estou tendo um monte de perrengues, ou para compartilhar as coisas boas também, mas em geral a gente pede por ajuda quando a coisa não está indo tão bem assim. Então, procurem professores, procurem pessoas, às vezes não é exatamente um professor, mas é um aluno da pós-graduação,
para que as coisas fiquem fáceis. Fáceis não existe, né? Fiquem mais fáceis. É o lance dos amigos. Vocês precisam ter uma rede entre vocês, mas é bom que vocês tenham o apoio da gente também, que já passou por isso, que tem uma visão mais a longo prazo, né? Que já está vendo coisas assim, que rumo político, que rumo que as coisas estão acontecendo, por exemplo, dentro da Sociedade Brasileira de Química, ou na ABQUIM, né, na Associação Brasileira das Indústrias Químicas. Então, para ir trocando, não fiquem em sofrimento sozinhos. Né? Às vezes, uma conversa dessas num café, num corredor, a pessoa te dá uma dica que, pronto, você fala, nossa, é isso que eu precisava. Dali você já deslancha, você já sabe o que precisa fazer. Então, procurem mentores na vida de vocês, troquem essas ideias, troquem essas experiências, porque certamente isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que eu sou muito grata ao Rochel, ao Lio. Na verdade, quando eu penso nos mentores que eu tive, nenhum foi meu professor, né? Não porque os meus professores não foram bons, mas é a questão da afinidade. Então, eu deixo aí de sugestão para vocês. Assim, tinha uma sugestão para os meninos do DAOS. Lá na UFMG, a gente tinha um número de atividades gigantescas entre os docentes e os alunos. Então, em frente ao departamento de Química, tinha um campo de futebol. Então, tinha torneios de futebol e era tudo misturado. Aluno de pós-graduação e os funcionários e os docentes. Isso acontecia, tinham 2 campeonatos por ano. Tinha o FAC, que era o Festival de Artes da Química. Então, tinha gente com poesia, pintura, música, tinha um show sempre no final. Vira e mexe tinha agora não pode mais em nenhuma universidade, mas tinha o final de tarde, que tinha cerveja, estava todo mundo batendo papo. E aí, a gente tinha uma abertura muito grande com os docentes. Então, era muito fácil. Igual a gente falou de mentor, a gente acabou... O Rochel teve grande influência aqui, ele virou um amigo pessoal da gente, mas a gente teve vários. A gente lembrou do Lio, que eu não lembrava, a gente teve a Mari, o Vinícius, e todos os docentes que... Todos da inorgânica, e nós somos da verdade. orgânica. Não, o Lio era da analítica. O Lio da analítica, é verdade. Então, a gente teve um número grande de docentes que nos ajudou. E olha que a gente nem falou da nossa orientadora, que a gente trabalhou várias... acho que a carreira da gente, quase toda, a gente está no mesmo laboratório. Então, isso é um fator fantástico. Agora, um outro fator, que é um fator que, ao mesmo tempo, é excelente, tem que tomar um cuidado. Vocês aqui no IQ têm... Posso errar, vocês complementam aí, gente. Vocês têm a bateria, vocês têm a alquimia, vocês têm o DAOS, tem várias coisas. Isso, para mim, foi um pouco... O PET. A Química Júnior. A Química Júnior. Isso, para mim, você tem que tomar um cuidado muito grande. Pergunta para o Gabriel se ele prefere assistir uma aula de orgânica, de fisicoquímica, ou sentar com os amigos do DAOS para tentar resolver um problema que está acontecendo com os alunos. Então, isso é um problema muito sério, porque eu entrei para o diretório acadêmico do Instituto de Ciências Exatas. Você pega o meu histórico, a parte que eu tive minhas piores notas foi quando eu estava lá. E eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. E no final eu consegui uma bolsa. E o meu professor falou, você só vai pegar a bolsa de IC se você sair lá a gente chamava de DA, que é Diretório Acadêmico. E eu tive que sair, eu acabei saindo para me dedicar ao IC. E isso é uma coisa complicada, porque o DAOS tem um fator político e social excelente, que você desenvolve um número de habilidades ali incríveis, que vão ser muito, muito, muito úteis para você como cidadão, e como profissional depois. O grande problema é mergulhar de cabeça nisso. E isso vai querer ou não vai afetar um pouco o seu rendimento. Então, quem participar de todas essas atividades que são fundamentais para a formação de vocês, tem que saber dosar. Se não dosar, você mergulha de cabeça e esquece a graduação. Então, tem que saber dosar. Mas eu não estou falando para ninguém deixar de participar. Muito pelo contrário. Participem. Isso é fantástico para a formação de vocês. Mas saibam dosar, porque é complicado. E isso que a Cíntia falou, eu acho muito engraçado, porque
Semana passada mesmo, um aluno estava tentando no mestrado, um ex-aluno de Química, e em vez de pedir a carta de recomendação para o orientador dele, pediu para mim. Então, assim, e vários alunos, a gente vai ajudando, vai dando um help, orientando, sem ser os nossos alunos. Então, se vocês precisarem de qualquer dica, tanto no presencial como agora no online, a gente está à disposição de vocês. E aí o Humberto foi falando aí de todas essas atividades, né? É mega, super, ultra importante que vocês passem por todas, ou pela maioria delas, ou pelo menos umas duas. Eu quero ir para uma próxima gestão do Dows, eu vou fazer IC, eu vou ficar um semestre no Alquimia, eu vou para a bateria atômica, eu vou para a empresa júnior, eu vou ser representante de classe nos departamentos, na congregação. É importantíssimo. Às vezes, né, fica assim, o que é melhor? Eu ser aquele aluno CR9 e não participei de nada, né? Eu sou um excelente aluno CR9, mas não tive uma experiência em lugar nenhum. Ou aquele aluno que é um CR, vamos pôr aí um 6, mas que passou por várias coisas, né? Eu tenho as minhas preferências quando eu vou avaliar currículo, eu prefiro um aluno que tenha participado de mais coisas, porque em cada uma dessas atividades você desenvolve habilidades diferentes. Então, é um equilíbrio, de novo, a gente tem que entrar num equilíbrio químico entre reprovar o mínimo possível, né, para manter um bom CR, porque quando a gente vai pedir bolsa, o que vale é o CR, então a gente não adianta se rebelar, será que nota é melhor ou não? Há toda uma discussão que eu também penso sobre isso, mas a música que está tocando é essa, então a gente não vai ser tão inocente e falar, não, eu não vou ligar para isso, mas na hora que for pedir a bolsa, é essa cartinha. Então, tem que estar ali, tentar reprovar o mínimo possível. Em contrapartida, tem que aproveitar o máximo, mas aí cada um também vai se conhecendo. Será que eu consigo levar 3 dessas atividades ao mesmo tempo? Tem gente que consegue, boa. Tem outros que não. E um não é melhor que o outro, um é diferente do outro. Então, precisa de um autoconhecimento. Se eu sou desses, que é melhor eu fazer uma matéria e uma outra atividade, então eu vou me organizar, planejamento. Esse semestre eu vou ficar no Alquimia, ou este ano. No ano seguinte eu vou para a bateria. No outro ano eu vou, e aí cada um, no outro ano eu vou fazer IC, no outro ano eu vou fazer isso. Então, se organizem, vão planejando, vão vendo qual dessas outras atividades que vocês têm maior afinidade, mas participem. E se organizem para não chegar no último ano e ter que fazer tudo de uma vez porque eu não fiz nada. Né? Pode falar, Gabriel. Eu ia só comentar, até abaixei a mão, porque você falou que não queria que parecesse menos com aula possível, até abaixei a mão para a gente mais conversar mesmo. Acho que, assim, vocês devem estar muito empolgados, e vocês ingressantes devem estar bastante empolgados, e eu acho que o diferencial de participar, né, de estar dentro de uma universidade pública, é justamente aproveitar dessa experiência de uma universidade pública. Não só, como os professores colocaram, fazer somente as aulas, às vezes quer focar muito só nas aulas. É importante? Você vai saber sobre química, mas é o que a gente já foi comentado, a gente já conversou mais cedo, né, nas outras atividades da comissão, os professores colocaram muito bem agora. Procurar alguma optativa, por exemplo, vai conhecer Libras, sabe, que é a segunda língua brasileira, né? A segunda língua nativa do Brasil. Então, vai fazer uma Libras, vai fazer alguma optativa em outro curso, sabe? Com campus. Participa dos projetos. Eu posso falar um pouco sobre esses projetos, porque, assim, quando eu entrei aqui no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei para a bateria atômica. Fiz parte da bateria atômica, que é um projeto que é única e exclusivamente presencial, sabe? Então, assim, fui lá, batuquei, fui lá nos eventos, participei, foi mó legal a competição. Só que aí, com a pandemia, a bateria atômica não acabou, mas não tem muito o que fazer. Então, assim, eu vi que, mesmo participando da atômica ainda, faço parte, ainda estou no grupo, né, faço parte da bateria, mas percebi que, assim,
bateria atômica não está tomando quase nada do meu tempo, então eu posso fazer projetos novos. Então, eu fui representante discente de classe no ano passado, nos 2 semestres. Esse ano agora, né, em 2021, comecei a participar de um projeto de extensão, inclusive Flores da Cássia, sigam a gente aí, a gente vai estar na semana de feira de projetos, que é da coordenação da professora Cíntia, ao Flores da Cássia. Então, assim, faço parte do DAOS, entrei no DAOS também no final do ano passado. Então, assim, são coisas que eu percebi que eu conseguia fazer, manipular, manejar meu tempo para conseguir fazer. Faço parte da comissão de recepção, mas a comissão de recepção é focada, centralizada nos primeiros, na chegada dos ingressantes. Então, depois ela vai diluindo. Então, é uma coisa que eu vou conseguir administrar as pouquíssimas atividades da comissão de recepção, mesmo sendo presidente, vou conseguir diluir muito bem durante o meu semestre. E aí, continuar com as matérias. Agora, no ensino remoto, eu optei por não fazer as disciplinas práticas também, então eu estou fazendo só as disciplinas teóricas, porque eu percebi que para mim seria melhor manejar dessa forma. Então, assim, como os professores colocaram, você se conhecer, ver quais projetos te agradam, ver quais projetos vocês gostariam de fazer parte, que vão te agregar alguma coisa, e saber controlar mais ou menos para não se perder também. Acho que essa é a principal dica assim, que eu poderia dar sobre esse assunto. Carolina. Eu conheço a professora Cíntia de reuniões passadas, né, que a gente teve, o professor Humberto, eu estou conhecendo agora. Infelizmente não tive aula com nenhum dos dois, mas se os professores quiserem me dar Orgânica 3... Vai ser quando? Semestre que vem ou ano que vem? Prof, em 2023, infelizmente. Então a gente pode negociar, podemos. Eu ia falar que eu achei muito legal que o professor Humberto falou sobre o diretório acadêmico e iniciação científica, né? Eu fiz parte dos dois no mesmo ano, e eu posso dizer, assim, que foi realmente pesado, que eu não consegui dosar as duas coisas, assim, porque às vezes eu precisava estar, quando eu faço alguma coisa, eu não gosto de destratar de nenhuma, né? Então, porque isso nem é para ser feito, assim, para a gente ter responsabilidade, né? E eu não consegui pegar isso, porque às vezes eu precisava estar no laboratório, porque eu tratava com etanol, e etanol, né, você deixa de olhar 1 minuto, ele já evapora. E eu não podia. Às vezes eu tinha coisa do DAOS para fazer, mas aí eu tinha que ficar no laboratório, aí eu não sabia o que eu fazia, porque eu também gostava muito do DAOS. O DAOS é um espaço muito, muito legal de ficar, assim, sabe? A gente conhece várias pessoas. Eu conheci o Gabriel também por causa do DAOS, né? Comecei a falar mais com ele no DAOS. Inclusive, eu tô no DAOS, gente. Eu não sei se deu para perceber, eu tô aqui no DAOS. E aí, eu só queria complementar o que o professor disse também, para vocês saberem, pegarem as coisas quando vocês estiverem mais tranquilos, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar o mundo com as pernas, e isso não dá certo, abraçar o mundo com as pernas. Tanto que no meu primeiro ano, nossa, eu fiz um monte de coisa, eu participei da comissão de recepção, eu participei do DAOS, eu fiz queria começar a fazer iniciação científica, participei também da Semana da Química, participei do EVEC, eu me enchia de coisa para fazer, e isso primeiro e segundo ano, e no fim eu não consegui levar a graduação junto. Então, é muito importante vocês lembrarem que vocês também precisam prestar atenção na graduação, né? Vocês também precisam estar estudando. Lógico, assim, pode sair, pode fazer as coisas, sair com os amigos, sair para o barzinho e conversar, não tem problema, mas vocês também têm que lembrar que vocês estão aqui, né? Vocês entraram para fazer a graduação, então vocês têm que lembrar de dosar essas coisas, igual o professor falou mesmo. Aí eu acho que era só mais esse ponto que eu queria levantar. Acho que o Lucas tinha levantado a mão. Quer comentar alguma coisa?
Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu só queria contar a minha experiência mesmo, já que a EPI começou a contar dela, eu escuto contar dele, eu me senti um pouquinho de ui, 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 e aí eu quero contar também, mas no meu primeiro ano, assim como o Escova, também foi uma pessoa que ficou fascinado por um monte de projeto de extensão, nossa, é tanta coisa da hora, é bateria, você vai lá, toca instrumento, uma coisa que eu sempre quis fazer, e eles lá ensinam, aí tem o Alquimia, que junta teatro com química, eu fui também, aí no meu primeiro ano de graduação também fui representante discente, e realmente, galera, muita coisa, não dá, velho, é complicado, como é que você se dedica para uma coisa, digamos assim, como é que você se dedica inteiramente para uma coisa se você tem várias outras coisas para se dedicar de maneira igual, não dá para se dedicar de todas de maneira igual. E principalmente pela graduação, cara. Você tem que ter aquele tempo para sentar, ler um livro, para você sentar na biblioteca, fazer anotações e tal. E com muitas coisas você realmente não vai ter tempo, ou você vai fazer que nem eu, o maníaco do IQ. Eu sou conhecido pela turma da 020, então sempre o pessoal encontrava comigo no corredor, e era sempre o mesmo trajeto. Sala de aula, das bibliotecas, era o triângulo. Eu sempre estava nesse triângulo. Se tornando maníaco do IQ de ficar lá, morando lá. É saudável? Talvez não. Mas é isso. O recado é o mesmo, galera. Sempre dosem, participem, tipo, pelo menos um por ano até, mas sempre um ou dois, sendo que o segundo não tome tanto do seu tempo. E é importante, é legal conhecer, galera. Mais ou menos isso. Bom, amigo. Acho que a Vima levantou a mão, Vi. Isso. Oi, professores, tudo bem? Eu tô de máscara porque eu tô aqui no IQ, não sei se dá para vocês me ouvirem certinho. Mas então, eu vim dar um parecer um pouco oposto do da Carolina e do Lucas, porque eu acho também que é bom falar do outro lado da história, né? Eu fui uma pessoa que ficou com. Eu já entrei atrasada, né, aqui na Unesp. Então, eu meio que não conhecia os projetos de extensão como os alunos do começo conheceram. E eu fiquei com muito medo de ir atrás, eu não sabia. Então, nos meus 2 primeiros anos, eu evitei contato com tudo. A não ser ano passado que eu entrei na comissão, mas eu também da comissão de recepção, mas eu participei somente da festa, de algo mais tranquilo para fazer, né? Porque eu tinha muito medo. Então eu vou dar um outro lado, eles super falaram aí de se jogar e tudo mais, de dosar, e também dosem para fazer algo sim, porque eu sempre tive muito medo, esse ano eu consegui entrar no PET, então eu tive coragem de ir, e então eu tenho muitos colegas também que começaram a fazer coisas agora só no terceiro ano que a gente está. Então é muito interessante que vocês vão atrás do primeiro ano. Não fiquem com medo, não. Pergunta pra gente, pergunta para os seus padrinhos e madrinhas que vocês tiverem, para os professores que vocês tiverem contato, com a gente da comissão, perguntem do como funciona, como que é, mesmo que seja pergunta besta, assim, coisa básica, pergunta pra gente, porque é muito interessante. O mínimo que vocês se interessarem é o importante para o IQ, porque aqui a gente está para fazer tudo, para fazer pesquisa, para fazer tudo o que vocês imaginarem. Então, perguntem, não fiquem com medo, se joguem assim também, claro, dosando, como eles falaram aí, mas tentem fazer algo sim, porque é muito legal, assim, a experiência de você conhecer pessoas novas, de você ver outras pessoas de outros cursos, de você conversar outros anos. Então, assim, não fiquem com medo, tá? Perguntem e procurem saber sobre. Era só isso mesmo. Acho que a Marina tá com a mão levantada também, Marina. Oi, então, escutando o comentário de vocês, é assim, como uma ingressante da 020, tendo vivido, assim, só tendo vivido o EAD, né, tendo passado uma semana em Araraquara, eu também entrei na 10ª lista, entrei, assim, já estava acontecendo lá a comissão, e eu entrei lá no fundo do anfiteatro, fiquei lá, meio perdida, e assim, para mim, né, só comentando por conta de eu estar praticamente na mesma situação que vocês estão entrando agora, assim, para mim, as extensões que eu participo e comissões que eu participo, que são algumas, elas me ajudaram, assim, muito, pelo menos agora, no começo lá, eu me sentia muito desmotivada para a universidade, eu me sentia perdida,
assim, para mim era só cálculo, física o dia inteiro e não foi bem isso, né, que eu pensei que eu teria aqui inicialmente, mas as extensões inicialmente me ajudaram muito a manter, assim, aquele pensamento do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, por que eu escolhi estar aqui. Então, a extensão, para mim, me deu esse olhar, sabe? Eu participo do GQIA, do DAUS, da comissão de recepção, da comissão do dia do químico, sou representante discente de departamento e da minha sala, da minha turma. Então, assim, são coisas que me mantêm, assim, com aquele pensamento de não esquecer o que eu estou fazendo. Então, para vocês que entraram agora, não, assim, não tentem abraçar o mundo com a perna, porque isso é muito perigoso, né? Como a gente já falou, mas também tentem, assim, se vocês verem que aquela desmotivação está batendo na porta, não deixem ela entrar, sabe? Tentem se voltar para a linha que vocês estavam, não se percam, conversem com a gente, porque, sinceramente, é a melhor coisa do mundo poder chegar assim para nossa, eu tô totalmente perdida, me ajuda, a pessoa aqui, mano. A nossa universidade é incrível, vocês não têm noção. E vocês vão ver e perceber o quanto aqui real a gente se abraça muito. Então, é isso. Não se percam, participem. É isso. Só queria fazer um comentário antes de vocês retomarem a palavra, que a gente vai se encaminhando para os momentos finais da nossa conversa, né, para não ultrapassar muito do tempo. Queria reforçar que se vocês ingressantes tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, deixem aqui. Essa é a hora de vocês perguntarem as coisas, só para a gente poder se encaminhar para o final da discussão, professores. Posso só falar uma coisa? Eu esqueci de vocês têm que tomar um cuidado com uma coisa. Muitas vezes, quando a gente empolga, vem a bendita DP. Então, quando você é reprovado, existem algumas consequências disso. Por exemplo, a FAPESP. A FAPESP, se você tiver uma reprovação, você não consegue bolsa de IC mais. É raro, vai ser exceção você conseguir. Então, assim, o ideal é que ninguém tenha nenhuma reprovação, forme um currículo limpo e tudo. Só que isso é mais exceção do que regra. Então, quem tiver uma reprovação ou outra, tem que saber lidar com isso. Tem gente que cai numa depressão, falando, nossa senhora, tive uma reprovação, acabou minha vida. Não. Você já foi reprovado, Humberto, na graduação? Já fui reprovado. Eu também tive reprovação, então isso não é o fim do mundo. Eu também. Mas não é para ser a regra. Mas não é para reprovar porque professor reprovou. O ideal é não reprovar, gente. O ideal é isso. Mas se acontecer, a saúde mental, para saber lidar com isso, tem que você tem que ser inteligente. E uma coisa é fazer autoanálise. A maioria das vezes, já fui aluno, primeira culpa é do docente. O professor me reprovou, o professor fez isso. Pode ser, em alguns casos, o docente, mas a maioria das vezes somos nós. N fatores. Não soube organizar meu tempo, não dei bem com a disciplina, tive dificuldades realmente, e me reprovei, mas o principal disso é reprovei, vou recuperar isso de uma forma ou outra e bola para frente. O meu principal recado aqui, não vai morrer porque teve DP, mas também, se puder evitar, é a melhor coisa, porque a gente vê que tem alguns alunos que sofrem muito quando são reprovados. Então, isso tem um baque psicológico bem grande. Então, assim, vários docentes que tiveram reprovação ou não, e cada um passa uma situação de vida diferente. A Cíntia entrou na UFMG, acho que 2 anos depois que eu tive 1 ano e meio sem aula por causa de greve. Então, foi um ano, assim, um período que eu estava na UFMG bem difícil foi o final do governo Fernando Henrique ali, foi bem difícil lá, então acaba atrapalhando, envolve várias coisas. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, tentem, quem quiser, tirando a parte de extensão, eu tive a sorte de fazer iniciação científica, comecei na orgânica, fui para inorgânica, fui para analítica e me encontrei na fisicoquímica. Então, eu fiquei 2 anos fazendo IC na fisicoquímica, e na UFMG, na minha época, o TCC era obrigatório fazer numa área diferente de onde você fazia IC. Aí eu fui fazer meu TCC na orgânica. Aí me apaixonei, saí da fisicoquímica e voltei para a orgânica. Então, o importante é, vá em várias áreas, tenta fazer um estágio, ou faz uma iniciação científica,
para dentro da química você descobrir qual que é a área que você tem mais afinidade, que você gosta mais. Tá joia? Cíntia? Bom, já caminhando aqui para o final, né, para vocês ficarem, depois colocarem as perguntas ou não, a Marina colocou bem, nesse começo a grade fica tão distante da química, né, tem hora que vocês vão pensar assim, mas que curso mesmo que eu me matriculei, porque pouca química e muitas matérias fundamentais que estão logo no primeiro período, porque elas vão dar condições para vocês entenderem as outras. Então, também tem uma razão de existir. Mas a gente precisa, né, lembrar que está fazendo química e procurem ler sobre química, conhecer quem foi prêmio Nobel em Química, né? Esse ano, vocês sabem quando é que os prêmios Nobel são distribuídos ou não? Quem são os principais químicos? Um monte de assuntos assim que dá para vocês irem correndo atrás. A gente tem um desafio aí, eu sempre falo, quando vocês vão começar a sentir isso na pele agora, o pessoal vai falar, o que vocês estão fazendo? Química? Nossa, química? Né? Ou vão falar assim, ai, credo, não gosto, não gostava de química, ou nossa, para fazer química tem que ser um gênio, ou nossa, química é uma coisa ruim, né? São diferentes aspectos que a gente vai tendo que trabalhar. Mas o que eu posso falar, e vocês vão perceber, que a química, ela é a ciência que está em tudo. Né? O pessoal da biologia fala, a biologia é a vida, mas se não tem as moléculas químicas, não tem reação acontecendo, não tem ninguém vivo. Então, a gente vê aí tudo sem química, na verdade, precisa ter química, né? Sem química, a gente não chega em lugar nenhum. E aí, o Humberto e eu temos vocês vão ver aí, Gabriel e Ingrid, comissão de recepção. Nós temos 2 livros aqui para sortear para vocês, para os calouros. Do BQT e que os outros têm mais chance. Então, vejam aí uma lista, depois vocês me passem o nome que a gente vai colocar no correio. Tem que trazer o RA, hein? Um deles são livros escritos por 2 professoras lá da Federal do ABC, mas que eu achei, assim, tudo o que eu queria. Um é esse que contém química. E olha o estilo da capa. Vejam que ele parece um remédiozinho, né? Contém química, porque química é uma coisa super legal. Ó, venda controlada apenas para curiosos. E aí depois vocês podem trocar entre vocês. E ele é bem legal. Ele é escrito como se fossem várias bulazinhas de remédio. Eu que fiz farmácia, né? Me bandeei para o lado da química. Sei muito pouco de farmácia, para falar a verdade, muito de química. Então, esse é A Cíntia foi purificada. Segundo o Humberto, eu fui purificada e da farmácia eu me tornei uma química. Então, tem esse contém química, tarja vermelha, e tem um que contém química, tarja preta. Olha, a leitura deste livro pode causar dependência. São super legais, então... Tem certeza que é só para os ingressantes, Cíntia? Depois vocês terão outros... Os ingressantes nem vieram aqui no IQ. Eles têm eu estou aqui desde 2017. O prêmio será entregue mediante a apresentação do RA. Justo, eu acho justo. Então, vejam, não vai dar para a gente fazer o sorteio, o que vocês querem, porque tem gente que provavelmente não está assistindo online por N motivos, mas se organizem. Vão ser 2, um para cada, para a gente dar... Talvez seja legal sortear um entre o pessoal da licenciatura e um entre o pessoal do bacharelado. Não sei, vejam aí. E depois passem para a gente, que aí nós colocaremos no correio assim que recebermos. E depois vocês divulguem aí em algum lugar, nas mídias, né? Sigam todas as mídias. Tem um monte de mídias aqui no IQ. Enfim, era isso. Eu vou sugerir assim, então, a gente vai fazer um sorteio, então, para vocês aqui, de um livro do bacharelado, e à noite a gente vai fazer um sorteio para a licenciatura. Eu vou gravar, vou fazer certinho, vou colocar o nome, inclusive, de quem não está presente, né, para ter chances iguais para todo mundo, um para aqui e um para a licenciatura, e aí depois eu entro em contato com a Cíntia e com o Humberto, e com vocês, né, que forem sorteados, vou mandar esse vídeo mais tarde, e aí a gente faz desse jeito.
Ó, super transparência. Transparência é tudo. Super transparente. E a gente tem esse compromisso com vocês. Então, gente, para a gente finalizar a gravação, a gente pode encerrar se ninguém tiver dúvidas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Ramiro, você encerra para a gente, então, para eu poder encerrar a gravação? Sim, eu queria agradecer não só eu, como o sócio em si e a comissão, pela disponibilidade dos professores da Cíntia e do Humberto para estar aqui conversando com a gente hoje, né? A gente gostou muito, foi muito produtivo para a gente. E é isso, né? Basicamente. É isso. Eu vou encerrar a gravação aqui e aí a gente se despede depois. Obrigado. Obrigado.